eu vou entrar em outro tema agora que a gente eu sempre me interessei nele, e até recentemente eu coloquei um post sobre isso no blog, sobre a questão do uso de antibióticos em produção animal e o excesso do uso na veterinária, na medicina também, e a importância dessa questão, e sempre há muita controvérsia, mas cada vez mais a gente vem percebendo de que a gente está vendo agora, está vivendo uma era onde a gente está sofrendo as consequências do abuso, né, tanto na área médica quanto na área da indústria alimentícia, dos antibióticos na produção animal, quer seja no tratamento ativo, né, no tratamento terapêutico dos animais, como também na história dos promotores de crescimento. Né? As pessoas ficam muito preocupadas com essa questão de hormônios, mas isso é algo absolutamente irrelevante e que não tem, já tem muitos estudos mostrando que não é o problema, e sim essa questão da antibioterapia na produção animal. Dia desses eu postei sobre isso, naquele post sobre o fim dos antibióticos, porque já se tem nos Estados Unidos, na Europa, a presença da Escherichia coli, que não responde a nenhum tipo de antibiótico. Me surpreendeu muito que eu vi que na Europa, o último caso reportado na Suíça foi alguém que comprou legumes congelados de origem tailandesa e veio a Escherichia coli junto com eles. Então, assim, qual é a tua visão disso? O que é que a gente precisa pensar sobre isso na hora que a gente for comprar as nossas proteínas, né? Principalmente as proteínas, estou falando aqui das proteínas animais. Sobre essa questão especificamente da possibilidade de contaminação com bactérias resistentes, e se você acha que é relevante essa questão da contaminação da cadeia produtiva em si, né, da cadeia alimentar, que a gente eu vi estudos que mostram que rios, afluentes, também são contaminados com antibiótico de uso humano, e bactérias também estão presentes lá. Isso chega na mesa da gente? Chega, diariamente. Isso, infelizmente, é um caso grave aqui no Brasil. A gente precisa realmente, como população, se tomar mais as rédeas desse processo, cobrar mais das nossas autoridades dessa condição, para que a gente possa controlar mais ainda a situação do que está controlado. O Ministério da Agricultura tem alguns programas de acompanhamento e controle do uso de antibióticos em animais, nos seus resíduos, nos produtos de origem animal, como o ovo, o leite, a carne do frango, a carne de suínos, mas mesmo assim esse programa não consegue abranger muito, não vai muito longe. São dois os problemas básicos que a gente tem aqui. O primeiro é a contaminação intencional, que é uma coisa que infelizmente boa parte do brasileiro tem esse negócio de criar um jeitinho, e como a gente já viu várias vezes aquelas fraudes de leite onde o camarada coloca água, coloca soda cáustica e tudo mais dentro, um dos tipos de fraude que era utilizado e que ainda acontece por muitos lados é você pegar e utilizar antibiótico dentro do latão do leite. Então o produtor, o que ele faz? Ele pega, tira o leite pela manhã, e daí como um caminhão do leite não é refrigerado e demora às vezes para passar, ele vai ali, pega um frasquinho de penicilina, por exemplo, porque alguém falou para ele que aquilo ali ajuda a conservar, e aí ele derruba um pouquinho de penicilina lá dentro do latão do leite, mistura e deixa ali. O que acontece? É óbvio que esse leite com antibiótico ele vai conservar mais, porque as bactérias não vão conseguir fermentar ele, tá ali, mas daí quando você precisar desse antibiótico, você já tomou isso, daí você como médico consegue explicar melhor do que eu até a questão da resistência desses antibióticos. Esse aí é o lado intencional que a gente tem e que muitas pessoas até conhecem, às vezes produtores que fazem isso, e precisariam conversar e dar uma chamada de atenção mesmo, e falar assim, olha, pensa bem nisso, será que se depois você precisasse de um antibiótico, seu filho precisasse de um antibiótico, você vai gostar de não ter alguma coisa que funcione para você? Então, vamos um pouquinho isso. E a segunda, que é mais importante, que é a não intencional, a autorizada, é a questão de vai na ração, porque todos os animais sofrem de doenças como a gente sofre também.
E uma das maneiras que eles consideram, muitas pessoas chamam isso como uma medicina preventiva, e eu odeio esse nome porque eu não considero isso em hipótese alguma como medicina preventiva. Você dá um antibiótico na ração de um animal porque ele pode vir a pegar uma doença, isso vai chegando depois na nossa mesa, aos poucos, e até a colistina, que foi o último antibiótico para reiterar, é um dos que é muito utilizado em ração de frango no Brasil. Eu diria que os alimentos mais problemáticos no Brasil para isso que a gente tem é o leite, que é um problema porque o leite é bastante perecível, então ele talha muito rápido. A gente não investe muito na saúde do nosso rebanho, então ou na higiene do estábulo, dos locais de coleta, então tem esse risco associado e as pessoas tendem a dar essa burlada. Muitos produtores, ou por ganância, ou porque são pobres mesmo e precisam do dinheiro, eles pegam e aplicam um antibiótico, por exemplo, uma vaca que está em lactação, aquele antibiótico prevê que aquela vaca fosse afastada da produção comercial durante 7 até 14 dias, mas ele pensa, não, então se eu vou perder 10 litros de leite por dia, eu não posso tirar essa vaca dali, isso é dinheiro que sai do meu bolso. Então, isso também acontece muito, e a gente precisa e a carne de frango comum, porque o sistema de criação de frango no Brasil é um sistema importado dos Estados Unidos, esse modelo que deixa os frangos num espaço muito pequeno, uma cama, que é aquela serragem que fica por baixo deles, extremamente contaminada, e isso, adensando os animais demais num lugar sujo, é óbvio que a gente aumenta o risco desses animais terem doenças, e aí os próprios criadores aumentam o nível de antibiótico. A gente precisa cobrar um pouquinho, mudar um pouquinho isso e voltar a valorizar sistemas de produção mais locais que tratam nessa questão quase como a galinha caipira. Quando eu como leite. O tema lá inicialmente foi na fanpage, depois foi pro blog. Na fanpage, eu acho que os veterinários, teve uns lá que fizeram voodoo meu, ficaram espetando voodoo, falando que eu estava me metendo na área deles, mas eu tenho mostrando um trabalho, um relatório da Academia Americana de Pediatria, cobrando exatamente isso que você está falando, a ação, mostrando o problema, não é querendo colocar a culpa nem colocar ninguém no banco dos réus, não. Então, assim, eles alegam, e é a alegação frequente do pessoal que defende os grandes produtores, esse modelo produtivo, que é mais arriscado ainda comprar, por exemplo, frango orgânico ou frango de pequenos produtores, porque o controle é menor e etc. Mas eu moro aqui no interior, numa cidade pequena, e a gente costuma comprar o famoso frango de capoeira, né? E aí, eu não sei até que ponto isso aí é uma alegação correta ou é uma proteção de mercado, entende? Porque é óbvio que nós não vamos conseguir alimentar uma população de bilhões de pessoas com frango criado no quintal. Isso aí é uma coisa bastante óbvia. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas têm o direito de saber as boas escolhas que elas podem fazer. De repente, se ele pode comprar, se ele está tendo marcas que mostram que tem um modelo de produção diferente, por que não optar pelo ideal? E caso ele não consiga, entra, eu acho que na mesma história da monotonia alimentar, né? Rodar essas proteínas, começar a fazer uma diversificação, porque eu acho que qualquer proteína dessa seria melhor do que a proteína ultraprocessada, por exemplo, um steak de frango, né? A gente tem uma sorte aqui no Brasil que a nossa matriz proteica da alimentação é diferente dos outros países. Nós consumimos bastante carne bovina. E o bovino para carne é um bovino que tem um risco menor disso do que os outros. O frango, para você que é uma discussão importante que a gente tem, é um alimento complicado. Eu estou nessa área de produção de alimentos desde 1989, quando eu entrei no meu segundo grau técnico em agropecuária. Naquela época eu já cuidava de frangos,
a gente tinha aí um adensamento de frango dentro do aviário que ia uns 5 a 6 frangos por metro quadrado, e a gente trocava a cama, que é aquela palha dos frangos, entre um lote e outro, sempre tinha vazio sanitário e tudo isso. De lá para cá, sempre com essa questão de alegação de custos, a gente mudou. Hoje a gente já está com quase 15 frangos por metro quadrado de aviário, e aí obrigatoriamente com antibiótico na água e na ração direto, e os bichos cada vez mais rápido, porque engordam, porque não tem espaço para crescer. Então, na verdade, dá para equalizar um pouco mais isso, porque se a gente melhorar as práticas agrícolas na condição de que a gente vai perder menos bicho morto por calor, vai perder menos bicho que vai morrer no pisoteio entre um e outro, a gente melhorando um pouquinho a condição de vida dessas aves para que elas possam ficar menos doentes, a gente achar um sistema de trabalho com essa cama para que ela não acumule muitas fezes dos animais ali dentro, dá para colocar, dá para ajustar entre essa necessidade de produção de alimentos para um mundo tão grande hoje, com 7 milhões de pessoas, e uma coisa que não seja tão agressiva dessa forma. Então, as pessoas que cutucaram bastante, na verdade elas estão defendendo um interesse comercial puro, porque essa condição, essa disputa é basicamente política. Esse modelo agrícola que nos impõe de você ter uma produção de commodities básicas, que hoje o Brasil teria assim 4 produtos carro-chefe só na produção agrícola, que seria soja, milho, frango e boi. É isso que a gente produz. Exporta em larga escala, né? Que gera a gente vê todo mundo. Aí o que acontece? Chega momentos, tipo agora que a gente está vendo o feijão, que é um alimento que está no prato de todo mundo aí, custando 13, 14 reais, porque ninguém está plantando feijão. Isso não é tanto porque o feijão não dá dinheiro. Porque uma coisa que é vendida no supermercado a 14 reais o quilo, é óbvio que vai dar dinheiro para quem planta. Só que isso precisa ser repassado ao produtor, criada uma estratégia para que ele possa plantar isso. E que não seja sempre essa venda casada, de você tem que produzir isso aqui porque isso aqui já está vendido. Está vendido para quem? Está vendido para fora. Mas se a gente vende aqui dentro e faz o nosso dinheiro circular aqui, a gente produz mais. Então, nesse ponto aí, a economia linka diretamente com a saúde. Quando você faz esse sistema de que é muito condensado, muito aglomerado, você vai reduzir a um número pequeno de grandes produtores, que tem muitos aviários, que tem muitos bois no pasto, que tem muitas vacas de leite, eles vão concentrar um valor muito grande na mão deles, e eles querem cada vez concentrar mais, e os pequenos vão acabando ficando cada vez mais espremidos nesse meio do caminho. Então a gente precisa dar um pouquinho mais de espaço para esses pequenos, valorizar isso. Até lá na página de introdução alimentar que nós participamos, eu elogiei esses dias atrás aí, porque agora a gente está chegando num ponto de que a gente tem 3 marcas de frango no mercado já circulando a nível nacional mesmo, com orgânica, com certificação orgânica. Então até 2 anos atrás era uma só.